Deadpool foi um dos filmes mais legais de 2016. Eles arriscaram fazer algo que até então não era comum nos filmes de super-heróis. Eles elevaram a idade de censura para 17 anos, arriscaram em uma produção de violência visceral e de um humor sujo e satírico. Basicamente, tudo que o Deadpool representa. A quebra dessa quarta parede e um monte de referências nerds. E com um orçamento de mais ou menos 58 milhões de dólares, o que é bem pouco numa produção de Hollywood, eles chegaram a faturar quase 15 vezes o valor disso. Foi um sucesso gigantesco. Tanto que na esteira de Deadpool veio Logan. Também teve uma proposta de filme violento e que é, para mim, um dos melhores filmes de super-heróis dos últimos tempos. Nesse ano saiu a tão aguardada sequência de Deadpool. Eu não tive a oportunidade de assistir ao filme quando ele estreou no cinema, mas nesse final de semana eu consegui assistir, até porque saiu uma versão estendida em Blu-ray, com mais ou menos 15 minutos a mais. Deadpool 2. Super Duper Cut. No vídeo de hoje eu falarei sobre ele. E obviamente esse vídeo contém spoilers. Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Meu nome é Lucas e esse é o Quartinho Nerd. Deadpool 2 segue a mesma pegada do primeiro filme. O herói tagarela conta pra nós porque tá tentando se matar logo na primeira cena. A sua namorada foi assassinada quando ele deixou um bandido escapar durante uma caçada. Apesar de provocar alguns risos e com cenas de ação alucinantes, o momento da morte de Vanessa é pesado e dramático. Na versão estendida, as cenas de luta têm uma duração um pouco maior. Por exemplo, na cena da casa de banho contra os japoneses, a câmera começa a girar em um único take, sem cortes, e ele retalhando aqueles soldados. E essa parte ficou muito melhor aqui do que na versão para cinema. Outra coisa que muda são as piadas e as referências. E aqui eu digo num geral, no decorrer do filme. A versão do cinema tem piadas melhores do que a versão estendida. E eu não vi razão para terem mudado isso. Eles trocaram diálogos inteiros que no fim perderam a graça. Quando Wade se vê sem o amor da sua vida, ele se perde totalmente e tenta se matar. Na versão estendida, eles adicionaram duas ceninhas com ele tentando cometer o suicídio. A primeira é ele pulando dentro da jaula de um urso polar. E a segunda, Deadpool se joga do alto de um prédio depois de beber produtos de limpeza. Outra cena que adicionaram foi a chegada do Russell Collins na casa Essex de reeducação de mutantes. São alguns minutinhos a mais dele dentro daquele orfanato horroroso, o que serviu para nos mostrar como ele havia sido torturado pelo diretor. Eu sinceramente não vi necessidade dessa cena, a não ser contextualizar um pouco mais sobre como Russell é um garoto rebelde. Aquela participação especial dos X-Men continua. Nessa versão estendida, o Colossus e a Míssil aparecem mais vezes e tem um papel mais importante. O filme segue sem nenhuma outra grande novidade. A aparição do Cable, que veio do futuro matar o Russell, a prisão de Deadpool e do garoto, a luta frenética dos dois e a chegada ao fundo do poço, que leva à criação da X-Force. A X-Force foi uma equipe derivada dos X-Men que eu mais curtia nos quadrinhos. A primeira formação deles era composta por jovens mutantes que foram treinados por Cable para realizarem missões contra grupos terroristas anti-mutantes. Eles seguiam por táticas mais militares e violentas, diferente dos X-Men. Aqui a gente tinha, por exemplo, Shatterstar, que aparece no filme, Bedlam e, claro, aquela que era o braço direito do Cable, a Dominó. A cena da entrevista do pessoal para a formação da X-Force é minha predileta no filme todo. Na versão estendida não poderia ser diferente, mas na hora da entrevista com a Dominó, eles mudaram o diálogo. E, infelizmente, para mim, ficou pior. Eles poderiam simplesmente ter mantido a piada que estava no filme que saiu do cinema. Mas, lembrei de outra coisa.
a participação do Brad Pitt. Meu, isso foi muito surpreendente. Eu não sabia que ele estava no filme. E eu só fui sacar isso quando ele morre nos cabos elétricos. Apesar de que ele foi cotado para fazer o papel do Cable, né? A missão de resgate do Russell é um fracasso. Toda a equipe morre naquele salto de avião, a não ser, claro, o Deadpool e a Dominó, que tentam fazer de tudo para deter o Cable, até a aparição do fanático que rasga o Deadpool em dois e vai embora com o garoto. Meu, aquela hora em que o Deadpool encontra o fanático pela primeira vez, e aí ele começa a citar os quadrinhos que o vilão aparece, Uncanny X-Men 183. Olha essa capa do Colossus enfrentando o fanático em um bar. Pois é, ele já lutou contra o Colossus sem usar sua armadura e venceu! Thor 411, nada pode parar o fanático. X-Men Unlimited 12, fanático acertando a própria entidade mágica Cyttorak, que deu seus poderes a ele. Enfim, Deadpool 2 é um poço de referências, assim como no primeiro filme, inclusive no próprio uniforme do Deadpool. Repara que no fim do filme, depois que o Deadpool tenta salvar o Russell e é atingido em cheio pelo fogo dele, o seu uniforme muda de cor, fica cinza. E aqui é uma referência bem nítida ao uniforme cinza do Deadpool durante a sua fase nos quadrinhos da X-Force. O clímax do filme na versão estendida tem alguns minutos a mais de luta. E a chegada do Colossus no final, ficou muito mais engraçada do que na versão para cinema. Nas cenas pós-créditos foi incluído alguns takes a mais, como por exemplo, Deadpool começa a voltar no tempo para consertar as borradas, até que ele volta ao ponto onde está Hitler ainda bebê na maternidade. E aí entra naquele grande dilema de ética e moral. Se você fosse capaz de voltar no tempo, você seria capaz de matar um bebê a troco de milhares de vidas? Será que o Deadpool seria capaz? E é isso. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Eu espero que você fique bem. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.